Oi, pessoal, tudo bem? Vim aqui rapidinho para falar com vocês a respeito da introdução da redação que eu pedi para vocês na aula passada, na semana passada. Meninos, a introdução, como eu já disse, mais ou menos, ela tem a seguinte estrutura. Assim como a dissertação é composta de introdução, desenvolvimento e conclusão, na introdução, obrigatoriamente, eu também tenho que ter essas três partes, tá? Então, por exemplo, o ideal seria construir o primeiro parágrafo em 3 períodos. 3 períodos eu posso chamar de 3 pontos finais, tá? Então, no primeiro período, para vocês entenderem melhor, na primeira frase, eu devo explicar, o meu tema, porque o meu leitor, ele é universal, ou seja, é uma pessoa que não tem conhecimento do tema e ele só vai saber do tema, só vai entender do que eu estou falando, do que eu estou defendendo a partir da leitura da nossa redação. Então, na introdução, é necessário que eu faça o quê? A apresentação dessa temática. Então, o ideal seria no primeiro período eu explicar essa temática. No caso, é sobre o analfabetismo funcional. Então, como que eu posso começar explicando? Eu posso usar um dado estatístico, aí vocês podem pesquisar como a gente tem a oportunidade de fazer essa redação em partes e com um tempo aí e com ferramentas de pesquisa como a internet. Então, eu posso pesquisar algum dado histórico, algum dado estatístico para apresentar a minha temática, no caso, o analfabetismo funcional. Depois, pessoal, eu tenho que problematizar, ou seja, analfabetismo funcional não é uma coisa bacana, não é uma coisa legal. Então, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que problematizar. Por que que isso é um problema? Quando eu posiciono apontando a problemática, eu já estou colocando o meu ponto de vista, tá? E esse ponto de vista é chamado de tese. Então, a tese, o lugar bacana, o lugar ideal que ela se encaixa seria nesse segundo período da minha introdução, do meu primeiro parágrafo. Feito isso, expliquei meu problema no primeiro período, me posicionei apontando de fato e acordando que há um problema no segundo período. Ponto. E no terceiro período, o que eu coloco? Aí eu aponto 2 problemas que eu vou desenvolver no meio, no desenvolvimento da redação. E aí eu posso apontar o problema de escola, problema de falta de estrutura familiar, ou então alguma doença cognitiva, de fato, que vai apenas influenciar nesse desenvolvimento escolar. Então, feito isso, eu já estou com o meu primeiro parágrafo de introdução completo, tá? Só lembrando, quando eu vou explicar a minha temática, é muito bacana e extremamente importante que eu mencione a minha frase temática em algum momento. E o momento ideal para eu não correr o risco de dar tangência, para eu não correr o risco de dar fuga ao tema, é colocando realmente palavras-chave, palavras importantes da temática. No caso, é o analfabetismo funcional em questão. E onde que isso está acontecendo? No Brasil. Então, quando eu situo o lugar, eu explico o problema, realmente citando o problema, citando as palavras da temática, na minha introdução, eu já me garanto com uma abordagem completa do tema e eu consigo ter aí as 3 partes: introdução, desenvolvimento e conclusão no meu primeiro parágrafo, tá certo? Eu espero ter ajudado e qualquer coisa eu estou à disposição, tá bom? Um beijo para vocês.